Olá a todos, sejam bem-vindos ao No Princípio Era a Bola, o podcast da Tribuna Expresso. O meu nome é Francisco Martins e neste que é o primeiro episódio de 2025, importa dizer que o ano mudou, mas que os nossos comentadores continuam a ser os mesmos. E por isso, como sempre, contamos com o Tomás da Cunha e com o Rui Malheiro. Como é que estão, meus caros? Olá Francisco, Rui, um bom ano para todos. Viva Francisco, cumprimentos ao Tomás, bom ano a todos e ao outro Tomás também, ao Tomás Delfim, que está a tratar do som. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Esta semana, por motivos diferentes, nenhum dos três primeiros classificados do campeonato conseguiu ganhar. No caso do Futebol Clube do Porto, a visita à Choupana foi atrapalhada pelo nevoeiro, sendo que os Dragões ainda chegaram a entrar em campo contra o Nacional, mas a falta de visibilidade impossibilitou que o jogo se prolongasse mais do que um quarto de hora e, assim sendo, espera-se que o Futebol Clube do Porto Nacional possa ser concluído no dia 15 de janeiro às 5 da tarde. Quanto aos jogos que verdadeiramente aconteceram, o Benfica perdeu em casa por 2-1 frente ao Braga e o Sporting empatou a 4 golos contra o Vitória. Comecemos então por falar sobre o que se passou em Guimarães, onde já temos um forte candidato a jogo do ano. Rui, partindo de uma vontade comum de atacar a baliza contrária e também de alguns lapsos táticos, nasceu todo um caos futebolístico. O que é que viste de racional num jogo que tantas vezes descambou para o lado mais emotivo? É uma excelente pergunta e boa para começar o ano. Dizer que para mim foi o jogo da temporada e será difícil bater um jogo deste nível. Concordo com o facto do jogo ter sido feito particularmente de um caos, mas a verdade é que também se viu aquilo que ambos os treinadores queriam e sobretudo pareceu-me numa fase inicial do jogo que o Sporting, e através do Rui Borges, queria claramente atrair a pressão alta do Vitória para depois explorar a profundidade. É assim que nasce o primeiro golo, com uma construção desde trás para depois o Kenda buscar na profundidade o Gyökeres, que me fez 1-0, e a partir dali já se sentiu o tal jogo caótico, ou seja, o Vitória a procurar logo chegar ao empate, o Sporting também com vontade de fazer o segundo golo, sempre com o ataque à profundidade como mote, mas sobretudo aquilo que me parece importante sublinhar foi a reação rápida da equipa do Vitória, golo do 1-1 apontado pelo Tiago Silva. Não adianta estar aqui a bater mais no ceguinho, mas a verdade é que o Franco Israel mais uma vez me pareceu comprometer a equipa. Depois sublinhar que na primeira parte vimos um Sporting com qualidade na construção. Eu creio que há um papel muito importante do Morita, muitas vezes a baixar para terceiro elemento da construção, até o que até permitiu projetar um bocadinho mais os laterais, e creio que o Sporting beneficiou claramente com isso. Agora, houve outro lado do jogo, e que é um lado que também me parece importante, independentemente depois do Sporting ter conseguido o 2-1 e o 3-1, é que a equipa do Sporting, do ponto de vista defensivo, tem comportamentos que precisa de ajustar. É certo que o Ruben Amorim várias vezes defendeu em 4-4-2, mas esta forma de defender do Rui Borges, mesmo sendo em 4-4-2, tem dissemelhanças com aquilo que acontecia com o 4-4-2 em pressão, é diferente de defender em organização baixa de 4-4-2, isso foi notório na segunda parte, mas também na primeira. Verdade, e aquilo que eu senti é que, havendo dois espaços entre linhas, ou seja, o espaço entre os avançados e os médios e os defesas, aquilo que me parece é que houve vulnerabilidade por parte do Sporting nos dois espaços, ou seja, no controlo desses mesmos dois espaços em termos entre linhas, e sobretudo houve também num aspecto muito importante na equipa do Vitória na primeira parte, que foi a forma como um jogador como o Gustavo Silva, que não é um avançado de centro, nem sequer é um avançado móvel, ele está a ser é um extremo adaptado a avançado, conseguiu várias vezes ganhar a profundidade à dupla de centrais da equipa leonina. No entanto, e voltando a frisar o ponto, quer a nível da construção, quer a nível da forma como conseguia atrair a pressão do Vitória, que depois viu-se obrigado a baixar o bloco porque estava a sentir-se claramente exposto, o Sporting conseguiu chegar, e do meu ponto de vista com alguma justiça, ao 2-1, novamente Gyökeres, e aqui um erro também se voltou a ver, se quisermos, até no jogo da Luz, que foi o baixar de um médio
com qualidade de passe, no caso do Tiago Silva no Vitória, sobretudo um pensador, mas também no caso do Braga, o Ricardo Horta, que não sendo tanto um médio centro ou um médio ofensivo, é também um jogador com muita segurança no passe, mas expôs ao erro a equipa do Vitória, mau passe de Tiago Silva e depois o que anda muito bem a servir o Gyökeres na profundidade e a conseguir o 2-1. Há também um aspecto que me parece essencial na primeira parte, no final da primeira parte, que é a perda do Gustavo Silva como referência ofensiva da equipa do Vitória e a entrada do Dian Michel, que é um jogador sem experiência na Primeira Liga, com jogos na segunda liga, na terceira, no Campeonato de Portugal, no quarto escalão do futebol português. Escalão do futebol português, exatamente, quarto escalão do futebol português, e que nem é particularmente, tem um registro goleador impressionante, mas que com as suas limitações técnicas foi um avançado que deu muito trabalho à linha defensiva do Sporting. Na segunda parte senti exatamente aquilo que aconteceu com o Sporting diante do Benfica, ou seja, um baixar de linhas, muito mais desconforto, se quisermos, também a nível da construção, várias perdas na ligação entre a primeira e a segunda fase de construção, que a equipa do Vitória podia ter aproveitado melhor numa fase inicial, mas a verdade é que acaba por ser o Sporting e tendo... diria, no início da segunda parte, o Morita e o Trincão como jogadores claramente diferenciadores, a acabar por chegar ao 3-1 através do Gyökeres, que conseguiu marcar o seu terceiro golo. A partir daí, eu creio que há um aspecto que é decisivo, que é a intervenção do Daniel Sousa a partir do banco. As entradas, principalmente o Telmo Arcanjo para o corredor esquerdo, e até surpreendendo um pouco, porque o Telmo normalmente com o Rui Borges jogava a partir do corredor direito, época passada no pouco que jogou com o Álvaro Pacheco também jogava a partir do corredor direito, entrou para o corredor esquerdo mantendo o Caio César no corredor direito. O lado preferencial. Exatamente. Mas tira bons cruzamentos a partir da esquerda. É isso, e essa lógica foi interessante por parte do Daniel Sousa, e para além disso, creio que o João Mendes interpreta muito melhor uma posição de médio ofensivo dentro daquilo que é o ideário futebolístico do Daniel Sousa, do que o Samu, que é mais um médio de pressão, independentemente também de ter qualidade na chegada às zonas de finalização. E a partir daí tudo mudou, porque a verdade é que a equipa do Vitória sentiu-se empolgada, creio que faz o 2-3 no momento certo, ou seja, a 20 minutos do fim, muito mérito do Caio César na forma como ultrapassa o Mateus Reis e, se quiseres, deixa-o completamente para trás e mostra que é o tal jogador, e até foi primeiro o Tomás que o destacou, porque já o conhecia do futebol brasileiro, eu também, mas o Tomás tem mérito aí porque destacou primeiro já o ano passado, que é um jogador claramente que nos dias bons pode fazer a diferença num jogo, e foi isso que o comprovou. E a partir daí sentimos um Sporting cada vez mais enervado, cada vez com mais dificuldades na saída e claramente apertado por uma equipa do Vitória que constrói o golo do empate a partir do corredor esquerdo, com um cruzamento que acaba depois por ser aproveitado na segunda bola pelo João Mendes, e depois acaba por conseguir a reviravolta total do marcador através de um livre lateral muito mal defendido pela equipa do Sporting, a deixar o segundo posto descoberto, e o Mateus Reis a ver claramente o Michel a antecipar-se e a conseguir o 4-3. Parecia-me que a vitória do Vitória estava muito próxima de ser alcançada, mas não é por acaso que é numa tentativa de saída e da metamorfose de transição ofensiva em contragolpe do Vitória que acaba por não surtir efeito, e há aqui também uma analogia com o jogo do Benfica com o Braga, porque o primeiro golo do Braga surge numa situação idêntica, há uma má tomada de decisão por parte de um jogador do Vitória, e depois muito mérito de João Simões, que tinha acabado de entrar no jogo, tinha entrado no jogo na segunda parte, a variar completamente o centro do jogo para o corredor esquerdo, um passo longo de grau de dificuldade elevado, mas muito bem conseguido por parte do jovem médio do Sporting. Maxi Araújo a ganhar o corredor esquerdo num momento de desequilíbrio da equipa do Vitória. É certo que o Vitória tinha a área bem preenchida, mas permitiu que o Sporting conquistasse a primeira bola, e depois o Trincão tem uma definição absolutamente espetacular e que acaba no 4-4 final. É incrível a quantidade de golos que o Vitória sofre nos descontos. Certíssimo. É absolutamente impressionante. Maxi Araújo tem... E também convenhamos que eu fiz aqui uma crítica ao Franco Israel, e é uma crítica que até podia delongar a outros golos que o Sporting sofreu, não só em Guimarães, mas ao longo da temporada, mas também Bruno Varela teve um jogo, convenhamos, distante daquilo que pode valer. E não deixa de ser curioso que estava de um lado o guarda-redes que falhou o pentacampeonato do Benfica e que tem responsabilidade nisso, ainda que a responsabilidade maior, no meu ponto de vista, seja do presidente e do treinador, que não escolheram uma solução
pressão mais forte, sobretudo quando o Benfica podia ganhar um pentacampeonato, mas houve também, sobretudo por parte do presidente do Benfica, diria que alguns excessos de euforia e que tudo parecia fácil para a equipa encarnada e, portanto, um Bruno Varela na baliza seria praticamente idêntico a ter algum dos seus antecessores na baliza, o que foi mentira, e a verdade é que podemos estar aqui também na presença no guarda-redes que pode tirar o bicampeonato à equipa do Sporting, porque eu creio que é claramente o ponto mais débil da equipa, quer Israel, quer Kovačević não tem nível para o resto da equipa. E se nós estamos aqui a falar do Vitória Sporting, onde existiram vários momentos estratégicos do Sporting, como o Rui falava há pouco, de atração da pressão, sobretudo para o lado direito defensivo do Vitória, onde depois Kenda é aproveitado como lançador para Gyökeres. Basta ver que, por exemplo, num dos lances de gol do sueco, ele é acompanhado pelo central que estava mais distante. Do outro lado temos também a prevalência da mão estratégica de Daniel Sousa, que depois acaba por mexer no jogo, como também o Rui tinha referido. São estes os pontos-chave para ti, Tomás, deste encontro? Sim, no caso da construção coletiva do Sporting, é lógica, a ideia é atrair a pressão do adversário e dar campo a Gyökeres para fazer os movimentos típicos em que é forte. Agora, também é preciso perceber que jogos contra o Benfica, contra o Vitória, também este que aí vem contra o Porto, não representam a média dos jogos que o Sporting vai ter em termos de confronto com o adversário na Liga Portuguesa, maioritariamente. Portanto, há essa curiosidade para percebermos como é que a equipa de Rui Borges vai evoluir. Depois, a interrogação está mesmo nas segundas partes, porque essa ideia de tração da pressão tem-se perdido, porque o adversário aperta mais e melhor, deixa o Sporting sem saídas, e a ideia de Rui Borges, mais do que adaptar a equipa para tentar recontrolar o jogo, recuperar a posse de bola, a calma, a facilidade para chegar ao meio campo contrário, não, a ideia tem sido proteger a equipa defensivamente, ou tentar proteger a equipa defensivamente, e apostarem a jogadores verticais que possam esticar o jogo de forma imediata. Foi assim contra o Benfica, e aqueles 15 minutos, aí sim o Sporting conseguiu ameaçar em campo aberto. Aqui não propriamente. Acho que a segunda parte do Sporting tem todo o mérito do Vitória, mas também muito de mérito dos Leões. Podemos falar do desgaste físico, da acumulação de minutos que vários jogadores têm tido, mas há também uma ausência de alternativa que terá de ser reposta rapidamente por Rui Borges, porque não é possível que o Sporting, depois de uma primeira parte positiva contra o Benfica, depois de uma primeira parte positiva contra o Vitória, deixe o jogo entrar naquele registro em que a equipa está encerrada no próprio meio campo, sem alternativas. Depois ainda não sabemos efetivamente o que pode fazer Rui Borges, porque não houve essa mensagem do treinador. Se, por exemplo, isso mesmo, passa por juntar um terceiro médio mais declarado, e tentou fazê-lo, mas já numa fase descendente do Vitória, já se percebeu que defender a 5, pelo menos no imediato, não é bem uma opção para um novo treinador. Só que o Sporting não pode permitir-se a este tipo de domínio do adversário em largos momentos. Na primeira parte, de facto, o Sporting foi melhor, pelo menos na minha visão. É verdade que o Vitória equilibrou, não foi uma superioridade claríssima do Sporting, mas conseguiu fragilizar várias vezes a pressão vitoriana, com o Morita a destacar-se, agora sim a 100%, a aproximar-se de Human, mas também a lateralizar por vezes, permitindo a Mateus Reis subir um pouco. Portanto, o lado isso forte mesmo do Sporting de construção foi o corredor esquerdo, construindo mais vezes a 4 também do que tinha acontecido no jogo contra o Benfica, no 4-3-3 de partida de Rui Borges. Portanto, a ideia claramente é ter os laterais baixos, chamar a pressão e depois tentar entrar com o tal posicionamento interior de Kenda, que se destacou mais como lançador, como disseste há pouco, na linha de Nuno Santos, do que fez na época passada. Só que depois convém não esquecer isto, é um jogador que está adaptado, não é um jogador de um contra um, não é um jogador de um contra um e de explosão. Portanto, é natural que tenha perdido a maior parte dos duelos com Alberto Costa, não Alberto Baio, porque o próprio jogador assim o pediu. E a mesma coisa em relação ao João Simões, que são jovens que vão aparecendo na equipa e estão fora do espaço natural. João Simões é sobretudo um jogador para ocupar a zona direita, a meia direita, não propriamente o lado esquerdo. Limitam muito em termos de opções para o jogo. E o plantel do Sporting de facto está enfraquecido, mas fica a curiosidade para perceber como é que Rui Borges vai de facto tentar aumentar a consistência da equipa ao longo do jogo. Em relação a Daniel Sousa, muito mérito nas trocas, sobretudo. Na primeira parte, o Vitória já tinha conseguido encontrar algumas vezes Manu Silva, solto nas costas dos avançados, e essa pressão do Sporting
tem de ser afinada. Aliás, o Sporting aproveitou. Muitas vezes as perdas de bola dos médios do Vitória aconteceram porque eles próprios sentiam alguma tranquilidade e tentavam forçar um certo jogo interior. Sim, foi fácil entrar no bloco defensivo do Sporting, quer nesse espaço atrás dos avançados, e depois muita hesitação em Yulman e Morita para saltar na pressão ou não, também porque a defesa nem sempre acompanhava, e esse espaço foi muitas vezes atacado, embora o Vitória tenha conseguido entrar diretamente em profundidade, enquanto Gustavo Silva esteve presente. E depois voltamos ao tema de sempre: nenhuma defesa terá conforto para avançar quando o guarda-redes expõe a equipa ao mínimo remate, certíssimo, ao mínimo lançamento em profundidade, ao mínimo cruzamento. Nenhuma equipa terá confiança para se defender e para ser mais autoritária defensivamente, enquanto o guarda-redes for um ponto tão débil. E se nós sabemos, a equipa também o sabe, naturalmente. Portanto, é um tema urgente para o Sporting. Não se notava tanto quando era profundamente superior aos adversários. Nesta altura, isso não se verifica. Agora, portanto, é mais difícil. Exatamente. Depois, a dupla de centrais também foi muito castigada na segunda parte. Diomande perdeu muitas bolas. Sanchez não é um central para defender a área, muito menos numa defesa a 4. Concordo. Portanto, aqueles cruzamentos que o Vitória foi tentando acabaram por levar a defesa do Sporting a um limite. E há um jogador que tenho de destacar, que é o Telmo Arcanjo, mais do que Mitchell, mais do que João Mendes. Telmo Arcanjo, não fosse a lesão grave que teve na época passada e que o atrasou em termos de afirmação, já era uma das figuras da Liga Portuguesa, claro, neste segundo patamar. Talvez ainda chegue, espero que lá chegue, porque é de facto um talento diferente no futebol português ao serviço do Vitória. Em relação à questão da baliza, só dizer que na altura em que estamos a gravar, Rui Borges já fez a antevisão ao jogo com o Futebol Clube do Porto da Taça da Liga e foi exatamente questionado sobre esse tema e acabou por não revelar muito daquilo que podem ser as suas apostas para o futuro, sendo que foi inclusivamente mencionado o nome de Diego Calais. Já em Lisboa, Não deixa de ser curioso, mas deixa-me só dizer uma coisa, Francisco, muito rapidamente. O Diego Calais era um guarda-redes, do meu ponto de vista, bastante interessante, mas a verdade é que o ano passado passou a segunda metade da temporada no Feirense e falhou rotundamente. Portanto, há esse aspecto que também me parece importante destacar. Acredito que amanhã possa ser o Kovacevic, o guarda-redes do Sporting, mas muito sinceramente eu tenho muitas dificuldades em acreditar que um Sporting que quer ser campeão, bicampeão nacional consecutivo, não vá ao mercado contratar o guarda-redes. O Sporting não precisa de projetos para a baliza, pelo contrário. Óbvio, sem dúvida nenhuma. Só vamos acabar numa situação como o Diogo Pinto o ano passado a defender a baliza na final da Taça de Portugal, com a consequência que teve. Deixa-me só dizer uma coisa, não gostei particularmente da conferência de imprensa do Rui Borges no final da partida diante do Sporting, diante do Vitória. Eu creio que devia ter encontrado outro tipo de justificações que não encontrou, devia ter dado outro tipo de explicações que não deu, e depois também acho que houve ali uma concentração demasiado egocêntrica naquilo que foi a sua visita a Guimarães, quando neste momento é treinador do Sporting e tem que pensar sobretudo naquilo que é o Sporting. Agora sim, no Estádio da Luz, o recinto manifestou-se contra mais uma exibição que não correspondeu às expectativas dos adeptos do Benfica e que Bruno Lage, de certa forma, reduziu à falta de eficácia da equipa. Mas estando o Braga a passar por um momento menos positivo da época, assim é que não foi de estranhar que Carlos Carvalhal tenha sustentado a abordagem ao jogo numa solidez defensiva que permitisse potenciar um dos melhores intérpretes do plantel e que neste caso é Bruma. Bruma foi claramente a figura ofensiva dos bracarenses, entrando muitas vezes no espaço interior e fragilizando uma zona onde estava Coxo. O Braga não foi uma equipa com muito risco no jogo, não mandou propriamente, mas conseguiu estar confortável na maior parte do tempo. Mesmo na segunda parte, quando a equipa foi algo encostada atrás, o Benfica apertou, impôs um ritmo mais alto, mas nem aí o Braga permitiu tantas oportunidades quanto isso. E, aliás, o gol sofrido é de fora da área, no remate de Artur Cabral, sendo que daí para a frente o Benfica nem sequer teve oportunidades. Portanto, a vitória do Braga não esteve diretamente em causa, nem no período em que o Benfica teve um ascendente e uma presença diferente no meio-campo ofensivo. Há uma lembrança que me surgiu imediatamente quando vi o 11 do Benfica e a presença de Coxo a 6. Foi o jogo contra a Real Sociedade, em que ao intervalo Roger Schmidt se lembra de colocar Coxo a 6 e com consequências desastrosas para a própria equipa. E este jogo foi de um desnorte tático do início ao fim, quer na preparação, quer nas mudanças, quer nas explicações. E, portanto, Bruno Lage sai muito fragilizado deste jogo contra o Sporting de Braga. Tornou um plano de recurso contra o Sporting, uma equipa que estava a defender baixo, permitia ao Benfica, que estava em desvantagem, convém não esquecer, ter um pensador em zona recuada e apostar mais na pressão alta.
Só que o jogo contra o Braga não pedia ao Benfica que fosse forte na pressão alta. Pedia ao Benfica que jogasse com bola, que tivesse criatividade, claro que tivesse desequilíbrio. E é isto que Bruno Lage ainda não conseguiu dar ao Benfica. Um pensamento ambicioso, coerente e à altura do clube que defende. Porque, e colocar 4 jogadores nas entrelinhas, sendo que 3 não têm capacidade nenhuma para criar e para estabelecer diferenças através da criação, mas falo sobretudo de médios interiores, é uma coisa absolutamente surreal. Eu acho que a passagem por Wolverhampton e pela Premier League marcaram um bocadinho este Bruno Lage que temos agora. Um treinador que valoriza muito mais a estratégia, o equilíbrio, a disponibilidade física. Certo, isso é ótimo para o Wolverhampton, não para o Benfica, onde se pede um modelo muito mais ambicioso, muito mais coerente. E há um ponto que também acabou por expor a dificuldade da mensagem de Bruno Lage. Não pode, obviamente, apontar Leandro Barreiro como um exemplo, porque Leandro Barreiro, que é um jogador, obviamente, imagino eu, super profissional, super dedicado, super competente naquilo que pode oferecer, mas não vai ganhar jogos para o Benfica, não vai acrescentar nada por aí além à equipa do Benfica. E contrastando Leandro Barreiro, se calhar é o principal exemplo do tal desnorte tático que falavas, tendo em conta o número de posicionamentos que ocupou, acabando de jogar sobre a direita. E não tem a mínima criatividade acima de tudo isso. É um jogador que, se estiver bem enquadrado, pode ter alguma importância, pode cumprir um papel tático que lhe caiba. Não pode mudar a equipa do Benfica, não vai acrescentar criatividade, nem recursos individuais propriamente, sendo que o outro interior é Auschwitz. Aktürk é um jogador com sérias lacunas técnicas. Se não estiver a atacar a baliza, tem pouco mais para dar ao jogo. E se olharmos para este jogo, o Braga tinha mais criadores do que o Benfica. Isto diz tudo sobre o planeamento de Bruno Lage, não só para esta partida em concreto. E já nem vou ao tema defensivo e da questão Coxo, que também saltou à vista e foi muito explorado pelo Sporting de Braga, mas sobretudo no plano ofensivo. O que Bruno Lage acaba por fazer é nivelar o Benfica aos adversários, mais do que dar à equipa condições para se superiorizar em relação aos adversários. E já agora aproveito para destacar a construção do plantel. O Benfica, no meu entendimento, não tem um grande plantel, mas Bruno Lage, com o plantel que tem diminuído as forças e tem feito as fraquezas tornarem-se cada vez mais notórias. Rui, o que é que achaste deste jogo? Concordas com o Tomás que de facto Bruno Lage não foi ambicioso na abordagem? Concordo em tudo com o Tomás. Deixa-me dizer que o Benfica faz mais uma primeira parte absolutamente medíocre. É certo que tem a primeira oportunidade do jogo e é num lance raríssimo em que a defesa do Braga se deu na profundidade e o Pavlidis tinha a obrigação de fazer o golo, sobretudo depois de superar o Mateus, mas não o fez. Mas a segunda parte do Benfica é tão medonha como a primeira. É certo que o adepto do Benfica seguramente sentiu maior conforto a ver a sua equipa a encostar o adversário às cordas, mas uma coisa é construir e ligar a jogo com qualidade, ter um ataque posicional com ideias, outra coisa é despejar bolas sem qualquer critério para a área, o que acabou por redundar naquilo que aconteceu. A verdade é que o Benfica, se olharmos para a segunda parte, tem 3 oportunidades de golo, uma delas resulta em golo, um golo em que, curiosamente, e volto aqui a tocar nesse tema, o Ricardo Horta tem um erro inabitual que permite a recuperação ao Leandro Barreiro. Espero que o Bruno Lage não tenha visto nisto uma luz no futuro lateral direito na equipa do Benfica para suportar os dias menos bons do Bá ou possíveis lesões do Bá, e o Barreiro acaba por servir o Arthur Cabral, e o Tomás já disse muito bem, o golo acaba por surgir no momento de inspiração do Arthur Cabral, num remate fora da área, que acabou por surpreender a defesa do Sporting de Braga. E é irónico no mínimo que depois do jogo de Alvalade, daqueles 15, 20 minutos finais, Bruno Lage recorra aos 2 pontas de lança para iniciar a segunda parte. Certíssimo, e eu ia tocar nesse ponto. Para mim há 3 equívocos que são tremendos por parte de Bruno Lage. Um é o posicionamento do Coxu como número 6 num jogo diante do Sporting de Braga, sabendo que o Sporting de Braga, independentemente até de ter jogado com 2 médios mais características defensivas, tem 3 criadores, teria sempre 3 criadores dentro da equipa. E isso aconteceu, e sobretudo o Bruma faz uma primeira parte absolutamente espetacular, porque dentro do 5-4-1 defensivo da equipa do Sporting de Braga, o Bruma não tinha grandes preocupações defensivas, estava pronto para o pós-ganho. E Bruma de um lado de Coxo, Ricardo Horta do outro lado. Exatamente. Claro que sim, e aquilo era uma autêntica avenida.
Com essa opção do Cockchu como número 6, colocou o Oshens e o Barreiro como interiores. Um clube como o Benfica não pode ter interiores que não são fortes na construção. Ou seja, foram dois jogadores que tinham como objetivo pressionar a equipa adversária. Podia ser uma equipa de classe média da Bundesliga ou da Premier League. Como é óbvio. Mas é verdade, é mesmo isso. O Benfica jogou contra o Braga com um pensamento de clube de classe média e até, perdoem-me os adeptos do Benfica, em alguns momentos média-baixa da Bundesliga. Porque a verdade é que o Sporting Braga conseguiu superar essa pressão do Benfica. É certo que o Benfica tem 10 minutos iniciais muito fortes, empurrados pelos adeptos, mas a partir do momento em que a força dos adeptos foi-se apagando, tendo em conta a má exibição do coletivo, essa capacidade para pressionar alto deixou de existir. E faria sentido pressionar alto a equipa do Sporting Braga? Eu tenho sérias dúvidas em relação a isso. Sobretudo, depois dizer que a partir de determinada altura pressionou tão mal que a equipa do Sporting de Braga saía como queria para situações ofensivas e apanhava sempre o Benfica desequilibrado no momento de transição defensiva. E mesmo quando o Benfica teve capacidade para recuperar da transição defensiva, mostrou erros em organização defensiva terríveis. E a verdade é que o primeiro golo do Sporting de Braga surge de uma situação em que o Sporting de Braga podia ter metamorfoseado a transição ofensiva num contragolpe contundente, não o fez porque não o conseguiu, mas conseguiu trocar a bola no corredor esquerdo com alguma facilidade, e depois é incrível, com o Benfica já reorganizado defensivamente, como é que o Vítor Carvalho recebe a bola sem qualquer tipo de pressão, como coloca no Vítor Gomes, que não tem qualquer tipo de pressão no centro-direita, e o Vítor Gomes, que do meu ponto de vista tentou fazer um remate completamente disparatado à baliza, acaba por fazer um passe de ruptura para o Fran Navarro, que aproveita um desalinhamento total da última linha do Benfica. Um golo muito de Fran Navarro, porque cola-se à linha defensiva, tem um bom timing de desmarcação. É que o Fran Navarro é forte, foi assim que marcou muitos golos no Gil Vicente e muito provavelmente será assim que vai marcar também bastantes golos na equipa do Sporting de Braga, ainda que me pareça, e creio que concordarás comigo porque já falamos sobre esse aspecto, não tem o perfil para ser avançado de uma equipa como o Futebol Clube do Porto. Não, mas é o tal avançado que dá o impacto imediato ao Braga, porque percebeu-se, quer o Roberto Fernandes, quer o El Ouazzani, não podem ser no imediato as garantias que davam Banza, por exemplo, à equipa de Carvalhal. Depois dizer que o segundo golo nasce também da tal situação do Cockchu como número 6, porque é certo que é um pontapé de canto, mas é o Bruma a criar o pânico pelo corredor central, e anteriormente já o Bruma tinha conseguido chegar ao último terço numa situação de 3 contra 2, com a vontade total para explorar as deficiências do Benfica na transição defensiva. O 2-0 que surge muito perto do intervalo é um pontapé de canto em que a equipa do Benfica adormeceu em termos de defesa da bola parada lateral, principalmente o que permite que o Robson Bambu, já com muitos anos de carreira, marque o seu primeiro golo ao longo da carreira. Portanto, isto diz muito daquilo que foi a primeira parte do Benfica. Na segunda parte, o segundo erro, do meu ponto de vista, de Bruno Lage. Bruno Lage quis repetir muito aquilo que aconteceu, e o Tomás disse muito bem, em relação ao jogo com o Sporting, esquecendo-se que o Benfica melhorou na segunda parte por demérito do Sporting, mais do que por mérito do Benfica, e sobretudo, quando o Benfica estava a crescer no jogo de Alvalade, quando fez o quadro, quando colocou a equipa a jogar em 4-4-2, desapareceu do ponto de vista ofensivo. Há apenas um cabeceamento do Artur Cabral à baliza adversária. E, do meu ponto de vista, o 4-4-2 foi precipitado para jogar diante do Sporting de Braga, nomeadamente com estes protagonistas. Podia ter havido um outro 4-4-2 que poderia ter causado mais impacto sobre a equipa adversária, mas a verdade é que a equipa do Benfica limitou-se a bombear bolas para dentro da área, ataque posicional muito reduzido, muito escasso. É certo que Bruno Lage percebeu isso, tentou aos 69 minutos colocar o Renato Sanches, o Sheldon. A entrada de Renato Sanches, de resto, é inclassificável, eu diria. É muito difícil de adjetivar o que impossível. Trouxe Renato Sanches. É verdade. É lamentável termos que dizer isso face àquilo que foi o início de carreira do Renato Sanches, face ao profissional que é o Renato Sanches, mas hoje em dia já não acrescenta praticamente nada para além de trazer alguma efervescência às bancadas, que vai cada vez mais dissipando, e se continuar a haver essa insistência em trazer o Renato Sanches mal recupera de uma lesão, se calhar vai se transformar em algo que vai ser ainda mais depressivo para a carreira do Renato Sanches, que é ser assobiado em alguns momentos. Portanto, acho que o 4-4-2 foi precipitado, as substituições que conduziram depois o Leandro Barreira à sua terceira posição
também não trouxeram nenhum impacto. O Sporting Braga defendeu sempre de forma bastante confortável, porque o bombeamento de bolas para a área, que não são cruzamentos, e é importante perceber isso, foi facilmente anulado pela equipa do Sporting de Braga. E se quiseres, junto ao terceiro erro, este pode ser, do meu ponto de vista, mais criticável, mas do meu ponto de vista, independentemente de estar a fazer uma exibição fraca, o Di Maria era o único jogador que podia acrescentar ali alguma na altura coisa em que mais se pedia Di Maria, não é? Exatamente, e a verdade é que o Benfica, e isto é muito importante dizer, faltavam 12 minutos para acabar o jogo quando faz o 2-1, mais 6 de desconto dá 18 minutos. O Benfica, nesses 18 minutos, não criou uma única oportunidade, e a única oportunidade de golo que existe foi quando o Sporting de Braga já conseguiu sair, e conseguiu fazer nos últimos 10 minutos, uma vez por Bruma, outra vez por Roger, e Roger esteve muito perto de fazer um 1-3 final. Mesmo face àquilo que foi o ascendente do Benfica na segunda parte, face a um caudal ofensivo que parece imenso, mas não foi, eu creio que a vitória do Sporting de Braga é justa face àquilo que o Sporting de Braga fez do ponto de vista ofensivo na primeira parte, mas também defensivo. Isso na segunda parte, claramente pelo aspecto defensivo, em que conseguiu anular um Benfica demasiado previsível e sem qualquer pingo de criatividade. Para fechar, a conferência de imprensa de Bruno Lage, se eu critiquei a do Rui Borges, a do Bruno Lage eu nem tenho palavras para definir, foi completamente, pareceu-me que um bocadinho na linha do que Roger Schmidt estava a querer levar o Benfica em termos de comunicação na fase inicial da temporada. Eu senti que Bruno Lage está em Nárnia. Sim, não há como resumir esta exibição, esta derrota, à falta de eficácia, porque o Benfica nem sequer criou muitas oportunidades a jogar contra o Sporting de Braga. Depois, há aqui um tema, e isto não é de agora, atenção, a responsabilidade está longe de ser unicamente de Bruno Lage. Óbvio. De incompatibilidade entre o que o Benfica contrata e o que o treinador pede. E se é verdade que havia muitos casos em que Roger Schmidt sim aproveitava o que o Benfica contratava, aliás, teve praticamente a maior parte dos jogadores que foi exigindo à estrutura do clube, depois não é normal, ou não deveria ser normal num clube como o Benfica agarrar talento, porque esse sempre foi um dos capítulos em que o Benfica se destacou, a capacidade de atrair e de antecipar-se a alguns dos grandes clubes europeus para atrair talento. Se depois não existe um projeto sólido para desenvolver esses jogadores, falo de Bresciani, falo de Sheldrup, eu já nem vou a Roleiser porque é um tema muito particular, porque Roleiser, ou a contratação de Roleiser só tinha um sentido, que era antecipar a saída de Di Maria. Di Maria ainda está no Benfica, portanto a partir daí não tem qualquer lógica que Roleiser continue no plantel como um jogador completamente insignificante. Mas jogadores como Bresciani, como Sheldrup, não têm de ser titulares absolutos, mas também não podem ser resumidos em um papel de 5, 10 minutos de vez em quando. Sheldrup até teve mais minutos desta vez, mas quase em resposta à conferência de imprensa da televisão. Foi resposta à conferência de imprensa, exatamente. Num momento muito difícil para o Benfica, inferioridade de 2-0, ambiente tenso no Estádio da Luz. Portanto, se não houver um projeto para agarrar estes jogadores, para os elevar para outro patamar, quer no plano esportivo, quer no plano financeiro, acaba por ser incompatível que o Benfica procure ir por aí. O que não é solução, garantidamente, é preferir os medianos, os que não vão dar respostas ao coletivo do Benfica, em vez dos jogadores que a médio, a longo prazo podem dar outra capacidade ofensiva, outra criatividade à equipa encarnada. Só para fechar, também gostava de dar uma nota muito positiva à aposta de Carlos Carvalhal e à exibição do jogador. Falo de Diego Rodrigues, muito jovem ainda, 17 anos apenas, muito firme nos duelos, não se livrou da bola, em estreia no Estádio da Luz, portanto acho que está ali um médio bem melhor que Gorbi, muito sinceramente. Sim, muito melhor para acompanhar nos próximos tempos, sendo que Vítor Carvalho foi, se não melhor, um dos melhores no relevado da Luz, como também já tinha sido no Dragão. É um jogador que não tem feito uma época muito regular, mas está ali nos grandes jogos. E tem que jogar. Eu percebo que Carlos Carvalhal tenha a tentação de juntar o Salazar com o João Moutinho no centro do meio campo. Tinha. Mas eu acho que o Vítor Carvalho tem mesmo que jogar na equipa do Sporting Braga. Esta semana disputa-se também a Final Four da Taça da Liga. Nas meias finais, o Sporting defronta o Futebol Clube do Porto e o Benfica volta a enfrentar o Braga. Tomás, há algum favorito a vencer o troféu e que impacto é que pode ter este título no resto da época para quem ganhar? Não vejo propriamente nenhum favorito, nem vejo que esta competição vá mudar o rumo da temporada. Agora, acho que, e é isso normalmente que acontece, vai marcar mais pela negativa do que pela positiva, ou seja, quem vencer o troféu não vai necessariamente ser o campeão. Agora, a equipa que chega mais pressionada é inquestionável, é o Benfica, pelo que tem acontecido recentemente, porque o Braga
embora seja uma equipa com um crescimento acentuado nos últimos largos anos, não tem o peso de um Sporting ou de um Porto, e a meia-final do Benfica é perante o Braga. Portanto, acima de tudo, estou curioso para perceber a resposta que a Bruno Lage vai dar, sendo que acabou por desorientar a equipa nas últimas partidas. Em Alvalade jogou Amdouni, depois na segunda parte colocou a 6, mantendo-se para o jogo com o Braga, depois os 2 pontas de lança sem qualquer consequência. Há jogadores em subrendimento claríssimo. Aktürkoğlu para mim é o caso mais flagrante, porque deixou de marcar golos, a torneira fechou, não dá praticamente nada à equipa, pelo contrário, retira até. Aliás, é ele que perde a bola, que está na origem do 1-0 do precisamente, Braga. E arrasta-se em campo sem qualquer alternativa da parte do treinador. Portanto, acho que este é um jogo especialmente importante para Bruno Lage, também para o Braga, porque, acredito eu, Carlos Carvalhal quer marcar nova mensagem, quem sabe garantir um título, até porque o Braga está um pouquinho abaixo daquilo que tem feito noutras temporadas, e vencer as taças seria um escape ao que tem acontecido. Rui, de forma resumida, o que é que se pode esperar? Não, eu concordo inteiramente com o Tomás, para não variar, mas queria dizer que há aqui um elemento que pode ser muito importante. O Futebol Clube do Porto ganhou a Supertaça. Se ganhar a Taça da Liga, eu creio que há um robustecimento, se quiseres, do posicionamento, principalmente do Vítor Bruno como treinador do Futebol Clube do Porto, porque depois, logo a seguir à Taça da Liga, tem o jogo dia 15 com o Nacional, o jogo do Nevoeiro, esperemos que não se repita dia 15, em que se pode isolar no comando do campeonato. E se conseguindo este se quiseres, tridente de vitórias, a equipa do Futebol Clube do Porto pode ganhar um balanceamento muito forte para aquilo que é o resto da temporada. Agora, concordo inteiramente com o Tomás, isto não vai decidir absolutamente nada. Aquilo que pode decidir, e do meu ponto de vista tem que ser pensado principalmente pelo presidente do Benfica, é se Bruno Lage, não ganhando a Taça da Liga, ou caindo até nas meias finais, tem condições para continuar à frente da equipa do Benfica. As 2 últimas conferências de imprensa de Bruno Lage são absolutamente soporíferas e mostram alguém que está completamente perdido no seu cargo, e deixa-me também dar este aspecto porque me parece importante. Há um problema claro entre Otamendi, Di Maria e Bruno Lage, algo que tem sido visto quer pelas declarações de Otamendi, que é pelos posts, mas já agora, Rui, nas redes sociais, deixa-me só dos 2 jogadores. O problema do Benfica não são mais folgas ou menos folgas, e são puros fé de verre. O tema é a construção do plantel e quem treina o plantel. Certíssimo. Depois, e gestão do balneário. Há por vezes uma crítica mais profunda à direção do Benfica, há outros momentos mais calmos. Mas o futebol é simples nesse sentido. Não é fácil executar, mas é muito simples nesse sentido. Não. Mas isso parece-me claro, e a própria resposta do Bruno Lage em relação à renovação dos jogadores argentinos deu para perceber que o ambiente não está bom, e sobretudo nota-se que os jogadores todos que o Tomás referenciou, que merecem claramente mais minutos nesta equipa do Benfica, estão insatisfeitos, e vai ser difícil lidar com esta insatisfação se eles não tiverem mais minutos de utilização em janeiro, porque vão querer sair. É óbvio que todos esses jogadores, principalmente o Sheldrup e o Bresciani, sentem-se claramente desvalorizados em relação ao resto do plantel. Não são aposta. O Sheldrup só entra neste jogo diante do Sporting Braga ao minuto 69 porque o Bruno Lage comete um erro absurdo na conferência de imprensa em relação aos minutos de utilização do jogador, sentiu-se pressionado e sentiu a necessidade de lançar o Sheldrup naquele momento no jogo, porque sabe que o Sheldrup é um jogador que cria muitas expectativas em relação aos adeptos, mas também foi perceptível através das redes sociais novamente que o Sheldrup deu uma indicação clara que se não tivesse mais minutos de jogo se quer ir embora, e esse é um problema que Bruno Lage tem que resolver. E há um aspecto que me parece muito importante. Não há hipóteses, como é óbvio, do Benfica vencer a Taça da Liga. Agora, aquilo que eu espero principalmente dos adeptos do Benfica é que não passem do 8 do sábado passado para um 80 no próximo sábado, caso o Benfica vença a Taça da Liga. Isso não vai significar absolutamente nada. O problema é um problema de raiz e que já foi expresso, quer por mim, quer pelo Tomás. É uma competição sobretudo para dar ou tirar créditos aos treinadores, e todos eles ainda têm coisas a provar nos respectivos cargos. Carlos Carvalhal numa segunda experiência, numa experiência nova ao serviço do Braga, mas claro, não é esta vitória sobre o Benfica que mudou o conforto, ou neste caso as dificuldades que Carvalhal tem tido, como outros treinadores também tiveram.
Avançamos então para as nossas rúbricas. Na Revienga, Rui Malheiro, queres deixar uma referência à vitória do Estoril por 4-2 frente ao Estrela da Amadora na Reboleira? Sim, muito rapidamente, dar uma ideia clara que o Estoril vai crescer. É uma equipa que já tem vindo a crescer de mês para mês, se quisermos, e sobretudo agora com bons reforços de inverno, e o primeiro já chegou e já fez a diferença no jogo de ontem, que foi o Rafik Kitan, comprovando, independentemente do Carvalhal ter falado da questão dos minutos que podiam impedir uma futura saída do jogador, que sinceramente, e peço desculpa pelo meu desconhecimento, não sabia que havia essa limitação de minutos para um jogador poder ser emprestado em janeiro, e sinceramente fui à procura e não consegui encontrar nada a esse respeito, mas dizer que o Rafik Kitan entrou e já fez a diferença. Mas sobretudo uma primeira parte de um futebol muito adulto por parte da equipa do Estoril, ganha claramente com a junção do Checa com o Olsgrove, que é o pensador da equipa. Creio que o tridente móvel de ataque funcionou muito bem, não funcionou tão bem um jogador que tem estado em muito bom plano e contribuiu muito para o crescimento do Estoril, que foi o Fabrício no corredor esquerdo, mas o Pedro Amaral depois entrou muito bem na partida, e o principal indicador negativo desta equipa do Estoril parece-me claramente a tripla de centrais mais o guarda-redes. É certo que a equipa do Estoril passou a defender melhor a partir do momento em que faz linha de 5 quando defende, mas creio que a equipa do Estoril precisará neste mercado de inverno de reforçar quer a sua zona central da defesa e provavelmente contratar mais um guarda-redes, independentemente do prestígio que o João Robles tem, que é mais prestígio do que outra coisa. Já é um problema antigo esse. Exatamente. Do outro lado, do lado do Estrela da Amadora, notam-se claramente as limitações que o seu treinador tem. Não sei se lhe custou muito perder o jogo de ontem, sobretudo quando entrou em funções a nova diretora desportiva do Estoril. No futebol internacional, Tomás da Cunha, queres dar um totti a Claudio Ranieri, que aos 73 anos deixou a reforma e que para tentar reerguer a Roma, e que ontem ganhou o derby da capital italiana, a Lazio. É uma personagem muito querida em Roma, como não podia deixar de ser, e ainda ganhou mais uns pozinhos de carinho por parte dos adeptos da Roma, porque conseguiu vencer o derby contra a Lazio numa época tremendamente difícil. Já vai no terceiro treinador. Ranieri, claro, disponibilizou-se, e não é um treinador que entra em muitos floreados, é um treinador que entrou para simplificar, sobretudo, e a Roma conseguiu para treinar estabilizar, corações, digamos. Exatamente, conseguiu estabilizar, tem processos simples, mas explora relações dentro do campo, e essas relações têm aproximado a equipa dos bons resultados. Este é o mais importante de todos, obviamente, mas nessas relações, e além da qualidade individual de Hummels, por exemplo, que agora sim começa a aparecer em Roma, destaca o meio campo com Manu Koné e Paredes. Leandro Paredes, estando bem, quanto a mim é um dos melhores médios construtores do futebol europeu, e não é de agora, já há largos anos, guarda muito bem a bola, tem um catálogo de passes muito vasto. E Manu Koné, que é mais um recuperador, condutor, tendo também recursos técnicos, por exemplo, consegue fugir bem à pressão. É um jogador que tem cara de Premier League ou até de topo de Bundesliga, mas acabou por ser desviado, vá lá, pela equipa romana, e tem sido... E creio que são os dois jogadores que melhor se complementam para o meio campo da Roma, depois adicionando obviamente o Pellegrini como terceiro médio da esquerda, ou médio ligação. E é um jogador sempre com uma relação muito difícil com os adeptos, ainda por cima olhando para outros capitães que o clube foi tendo, mas marcou um autêntico golaço. E na tal lógica de chegadas simples à frente, destaca-se a junção de Dovbyk com Dybala. Dovbyk como avançado de referência, uma espécie de Lukaku, se quisermos, para a Roma atrair a pressão e sair de forma direta, e jogando bem de costas para a baliza para deixar Dybala, também Pellegrini, mas sobretudo Dybala, em condições mais favoráveis. Depois com Saelemaekers a atacar o espaço no lado direito. Grande jogo. Foi assim que a Roma venceu a Lazio. Isso mesmo. Uma Lazio que até merecia um bocadinho mais do jogo, porventura, mas a Roma foi-se aguentando. Nuno Tavares continua em destaque na equipa da Lazio já agora, cavalgando o lado esquerdo, tendo também a capacidade de gerar muitas oportunidades. Ranieri, que sucedeu a Daniele De Rossi e a Ivan Juric no comando técnico. E atenção, porque a Roma, já agora não estando envolvida nos lugares de topo da Série A, pode focar-se, por exemplo, numa Liga Europa, onde a equipa tem andado sem dúvida várias vezes em zonas... já empatou com o Tottenham, por exemplo. Exatamente. E é um perigo. E onde... o Ranieri torna-se um perigo. E repare-se, Hummels, Dybala, são jogadores que num dia bom... Basta ver que o Baldanzi está no banco, que é um jogador que pode a qualquer momento entrar e desequilibrar uma partida. E eu gosto muito do Pisilha, e acredito também que tu entrou também, bem, e acredito que vai ter minutos de utilização, sem dúvida nenhuma.
E de Itália vamos para Inglaterra, onde Rui Malheiro joga Dean Ossen, defesa central de 19 anos do Bournemouth, o 7º classificado da Premier League. Ainda que os espanhóis querem tornar em Newton. Exatamente. E é esta a tua menção na arte que vem depois desta semana? Eu acho que não há grandes dúvidas que neste momento é um dos melhores centrais com uma projeção maior. Eu acho que já é um dos melhores centrais da Premier League, perdoe-me o exagero, mas acredito que será um central que vai marcar a próxima década ou década e meia do futebol internacional. Muito competente do ponto de vista defensivo, bom sentido posicional, forte nos duelos, bom jogo aéreo, mas sobretudo aquilo que o destaca é a capacidade de construção e condução do jogo, que é absurda. É um jogador que é ambidestro, está a jogar mais como central pela esquerda e cria a ideia que é canhoto, mas não, ele joga com os dois pés e isso nota-se sobretudo nas ações de condução que arroga e muitas vezes... Exatamente, e isso nota-se nas ações de condução que arroga, muitas vezes até conseguindo criar desequilíbrios num contra um, que o torna cada vez mais interessante e mais contundente também do ponto de vista ofensivo. A construção, grande facilidade, joga curto, joga médio, joga longo, sabe meter a bola por dentro, sabe buscar a profundidade, sabe buscar os corredores laterais. Eu creio que o Bournemouth tem uma das equipas mais interessantes, o Tomás já falou aqui por mais do que uma vez no seu espaço, no Teatro dos Sonhos, sobre a equipa e sobre o trabalho Brighton, do seu treinador. Sem dúvida. Agora, o Huijsen, que é como agora os espanhóis, porque ele trocou a nacionalidade, ele é espanhol e holandês e neerlandês em simultâneo. Ele começou nas camadas jovens da seleção neerlandesa, mas agora já é internacional sub-21 espanhol e tudo indica que a breve prazo será internacional lá e muito provavelmente estará a caminho do Real Madrid. Mais um central naturalizado que eventualmente a seleção espanhola pode vir a ter. E é um jogador que Mourinho já tinha elogiado anteriormente quando treinou na Roma. Mantemos-nos na Premier League para que o Tomás da Cunha nos fale ainda do que se passou no Liverpool-Manchester United, que terminou empatado a 2 golos. Iria dividir este espaço entre Ruben Amorim e o que fez em Anfield e Sérgio Conceição, que já se estreou no Milan, mas como a equipa de Conceição joga no dia em que estamos a gravar e para não ficar fora de horas, vá lá, acabamos por deixar Sérgio Conceição para o próximo episódio, porque está em disputa a Supertaça de Itália. Em Anfield foi de facto a exibição mais credível do Manchester United sob o comando de Ruben Amorim, e acho que se tira várias coisas deste empate, que não deixa de ser uma pequena vitória moral, porque os 3 pontos não foram para Old Trafford, mas ainda assim estava a precisar muito de um jogo destes, o treinador português debaixo de fogo de certa forma, embora claro com muitos créditos tendo em conta o panorama atual do Manchester United. Este é o 11 base, não há como fugir a isso. Este é o 11 base de Ruben Amorim. Não quer dizer que todos os jogadores vão para o futuro, mas para competir no imediato, para dar maior consistência à equipa no imediato, para atacar a baliza do adversário. E aqui há um plano estratégico bastante simples, mas eficaz de Ruben Amorim, sobrecarregar o lado de Alexander-Arnold, com Dalot muito mais projetado na esquerda, e boa exibição também de Diogo Dalot. Bruno Fernandes com um par de rupturas, mas também a fugir para criar, e aliás está em destaque nos 2 golos. Eu diria mesmo que foi uma das melhores exibições de Bruno Fernandes na temporada e até nos últimos tempos de Manchester United. Outro jogador que também precisava de uma afirmação recente por tudo o que tem acontecido, expulsão à mistura, e depois com a junção da dupla Ugarte e Mainu. Mainu não fez um jogo brilhante, mas Ugarte sim, muita presença no meio campo, está também naquela última oportunidade desperdiçada por Maguire, embora Zirkzee também tenha muita responsabilidade, porque o passe vai com picos autenticamente para o central. É verdade. Bola a saltar, e depois Ruben Amorim destacou a mentalidade competitiva, eu diria mais seriedade, porque o United é uma equipa com uma tendência para o erro, para o abismo. Onana não comprometeu, Maguire e Lisandro fizeram ótimas exibições, De Ligt nem por isso, como se nem percebeu. Por isso, sim, foi o piorzinho. E Lisandro Martínez, se conseguir ser este central mais ousado, mais de chegada à frente, vai marcar a diferença. É um central muito completo, quer ao nível do passe, com a capacidade de se juntar à criação e até à finalização, como aconteceu naquele belíssimo golo, mas de facto com Bruno Fernandes ao melhor nível, com a exploração do lado de Alexander-Arnold. E atenção, porque está a ser muito criticado, inclusive pelo próprio Van Dijk, que ficou furioso com a displicência de Alexander-Arnold nesta partida. O United foi de facto uma equipa mais credível. Não vale de muito, mas é um sinal positivo de facto para Ruben Amorim agarrar este 11, agarrar este espírito coletivo, que não é fácil, porque o United tem vivido muito de altos e baixos. Já agora o Liverpool, que é a equipa mais completa, mais forte da Premier League,
teve em Gakpo uma aposta firme de Arne Slot com resultados evidentes, está a fazer uma grande temporada, também no meio campo, com Gravenberch, McAllister, uma dupla que se complementa muito bem. Faltou só Bosley. Mas há aqui um grande... senti isso. Sem dúvida. Há aqui um grande perigo para o Liverpool. Isto nem sempre é tido em conta. Normalmente só olhamos para a gestão de expectativas de quem está mal, mas não de quem está bem. E o Liverpool tem tudo a perder e pouco a ganhar. Claro que o pouco é relativo. Nem mais. É um título de Premier League, mas digo pouco a ganhar porque toda a gente espera que o Liverpool seja campeão. E lidar com esse peso nem sempre é muito fácil para o treinador, para os jogadores, para os adeptos. E quando tens o Arsenal à cola, eu acho que vai ser muito disputado, muito mais do que aquilo que parece nesta altura. Antes de terminarmos, só dar conta de que esteve connosco na Sonoplastia o Tomás Delfim. O episódio de hoje fica por aqui, voltamos na próxima semana. Até lá. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.